Havendo número legal, declaro aberta essa sessão cível da primeira Câmara do Tribunal de Estado do Rio Grande do Norte. Leitura e discussão e aprovação da sessão anterior. Aprovada. Ordem administrativa propõe moção de congratulação ao excelentíssimo juiz convocado Luiz Alberto Dantas Filho e o desembargador Vivaldo Pinheiro pelo seu aniversário próximo, que ocorrerá no próximo, Dr. Luiz Alberto, dia 12, e desembargador Vivaldo, dia 20 do corrente mês. Todos aprovam. O Ministério Público se associa às congratulações. A unanimidade que chega aos agraciados. Desembargador, alguma proposta de indicação? Desembargador Lermano Mota. Desembargador Cornélio Alves. Não, não tenho. Doutor Procurador, alguma? Não, sem comunicação. Vamos aos nossos julgamentos judiciais. Primeiro, o 22 não está em mesa, né, desembargador Cornélio? O 22 não está em mesa, né? Parece que as partes também estão propondo um acordo. O 5 também não, que o senhor falou. Hein? O 5 o senhor falou que também não estaria em mesa, né? O 5, vou deixar ler. É possível, o requerimento, inclusive, excelência, é para retirada de pauta do doutor Adriano aqui. Seria possível, porque é um acordo que está evoluindo concretamente, mas eu vejo lentidão em razão dos ânimos. Mas eu acho que a gente consegue. É possível retirada de pauta, excelência? Pode. Espero que vocês sancionem o mais rápido possível, né? Tá. Senão não vai estar aquele sentido que não está bom. Tá bom, tá bom. Retirado de pauta o 22, o 5. O 5 não mesa. 5 não mesa também. Vamos agora para o 21. Doutor Lermando? Está com 5, está com 5 também, né? O desembargador Lermando está com... Está com 20 para o Lermando. Desculpa, o 5 está... (21) Agravo de instrumento 080 7837 7 2024. É agravante RRP, advogado Adriana Fernando Lima, advogado agravado FVCP, advogado Giovana Aparecido Bezerra e outro. Desembargador Cornélio, o relator, está em mesa, excelência. 21 tem que julgar conjuntamente com o 23. O 21 e o 23. Tem extentação oral? Tem os dois advogados. Não é, doutor? 21 e 23 não dá para... Só tem o doutor Adriana? São dois. Tá, com a palavra, excelência, 15 minutos. Só ela. Está com a palavra, excelência. Excelentíssimos senhores, desembargadores que compõem a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, bom dia. Excelências, esse caso, como alguns que eu venho aqui na tribuna, só venho quando há uma necessidade de pontuar algumas questões que são delicadas, né, e relevantes para não ocupar vossas excelências. É um caso em que a gente traz questões que requer um pouco de atenção, porque fogem do regular, né, das questões de família. Eu venho sustentar oralmente a posição do varão, né? Nós estamos na posição do agravante e do agravado, porque são dois agravos de instrumentos. Um proposto pelo meu constituinte e outro proposto pela varoa. No caso do agravo de instrumento proposto pelo meu constituinte, foi nos autos de uma ação de guarda e alimentos.
E no agravo proposto pela varoa, foi na ação de divórcio, que foi interposta por meu constituinte. Então, existiram 2 ações, uma ação de guarda e alimentos e uma ação de divórcio. A ação de guarda e alimentos foi proposta antes da ação de divórcio. Porém, como ela tem um objeto mais restrito, foram unidas as 2 ações em razão da continência junto ao juízo anteriormente da primeira vara de família e sucessões, mas a juíza da primeira vara de família e sucessões se afirmou suspeita e os processos, então, seguiram para o juízo da segunda vara de família e sucessões. Só para que Vossa Excelência não deem nó na análise do que eu vou falar. Então, hoje, os 2 processos estão unidos. Nós temos a audiência ainda prévia de conciliação na próxima semana. Aqui, a questão posta à análise são das liminares. O juízo prevento, que era o da primeira vara, deu uma decisão na ação de guarda e alimentos apenas sobre alimentos. Alimentos para a cônjuge-varoa e alimentos para os filhos, no importe de aproximadamente R$ 20.500, sendo 2,5 salários mínimos para a cônjuge-varoa, sem prazo determinado, e 12 salários, perdão, 4 salários para cada filho, são 3 filhos, 12 salários mínimos para cada filho, ou 12 salários mínimos, sendo 4 salários mínimos para cada filho, e 2,5 para o varoa, sem prazo. Isso totaliza hoje R$ 20.500 aproximadamente. Já na ação de divórcio, a juíza da terceira vara de família e sucessões, na época, deu uma decisão liminar, também sem ouvir a parte contrária, sobre guarda, convivência e alimentos. Lá, na ação de divórcio, a juíza estabeleceu guarda compartilhada, convivência restrita materna e alimentos in natura. Excelências, eu queria pontuar uma coisa. A juíza da terceira vara de família e sucessões, doutora Fátima, ela é uma juíza experiente no direito de família, ela já é uma juíza bastante atuante há muitos anos. E para que a gente possa dar uma decisão inaudita altera pares, de natureza liminar, a gente precisa ter preenchido os 2 requisitos, né, da prova pré-constituída e da urgência. Para que possa existir uma decisão hoje, nos dias atuais, de uma visita, vamos dizer, visita não, convivência materna assistida, certamente, doutora Fátima verificou uma robusta prova pré-constituída, grave, para que pudesse restringir a convivência materna aos filhos. Senão, ela não teria sido tão, vamos dizer, absurda, né? Vamos dizer assim, em dar uma decisão assim, antes de ouvir a mãe. Então, um dos agravos que Vossas Excelências estão analisando trata a respeito de uma convivência restritiva materna, de uma decisão inaudita altera pares, fundamentada em um acervo robusto de provas. Esse acervo, Excelências, é baseado em depoimentos colhidos pelo Conselho Tutelar, porque o meu constituinte prestou uma queixa no Conselho Tutelar de negligências maternas durante um curto período da separação fática. Eu vou entrar um pouquinho nesse aspecto. As partes foram casadas por um período e meu cliente, por um bom tempo, tentou manter esse casamento. A varoa, ela possui um problema sério de alcoolismo. E foi um desafio para o meu cliente conseguir manter esse casamento. Ele tentou de todas as formas. No último ano,
Eles submeteram, inclusive, a tratamentos de ordem psiquiátrica. Ela ficou bem por um tempo, porque estava tomando medicamento. Mas ela não conseguiu continuar esse tratamento de forma estável. Deixou de tomar a medicação. E aí continua tendo as crises dela. E, consequentemente, isso reflete em toda a família. Não suportando mais, eles tiveram uma grande briga no mês de janeiro de 2024, desse ano. E foi o que resultou na separação. Combinaram, então, dela sair de casa. Ela foi para um outro imóvel do casal, em Ponta Negra. Eles tinham uma casa no Alphaville. E ele permaneceu no imóvel. O filho mais velho tem 14 anos. Diante de tudo que ele presenciou da mãe, ele não quer morar com a mãe. Ele permanece morando com o pai. E os 2 filhos, os outros 2, o do meio e o caçula, estão com a mãe, em razão da decisão liminar do agravo de instrumento. Porque antes eles estavam com o pai, em razão da decisão da doutora Fátima, que foi reformada na liminar do agravo de instrumento. Mas, durante 3 meses da separação fática, houve toda a série de negligências. E o meu constituinte, preocupado com o estado psicológico e emocional dos filhos, fez uma denúncia no Conselho Tutelar. O filho de 14 anos foi ouvido, a babá foi ouvida, vários depoimentos colhidos, estão todos nos autos. Doutora Fátima deu a convivência assistida por isso. Existe um inquérito sendo ainda em processamento na Vara da Infância e Juventude, na Vara da Infância não, perdão, na Delegacia da Infância e Juventude. Quais são as negligências? Ela, por vezes, sai para os bares, nas proximidades do apartamento, que é em Ponta Negra, deixa as crianças sozinhas em casa. O filho mais velho ficava com essas crianças, apavorado, ligava para o pai, mandava mensagens, tem todos os prints de mensagem do menino nos autos. E o pai corria desesperado para lá, para pegar os filhos. Por vezes, também ficava com a babá. A babá também deu depoimento disso no Conselho Tutelar. Ela também, às vezes, saía com as crianças para algumas festas, ou levava as crianças para os bares, voltava dirigindo, também sob efeito de álcool, com essas crianças no carro. Também o meu cliente ficava em pânico em acontecer algum tipo de acidente. Houve também situações em que ela dormia porque tomava medicação e bebia, dormia e deixava os meninos como se fosse só, né? Porque se ela estava dormindo. Então, excelências, diante desse cenário, foi apavorante, tanto para o meu cliente como para esse filho mais velho. De forma que esse filho mais velho, mesmo com a decisão liminar do agravo de instrumento, não quis mais morar com a mãe. Ainda que Vossas Excelências concluam que haja a necessidade de reforma dessa decisão de doutora Fátima, da ação de divórcio, porque a fundamentação da liminar foi exclusivamente em razão da ação de guarda e alimentos ter sido proposta antes da ação de divórcio. E houve um entendimento, então, que haveria necessidade de suspender os efeitos da ação de divórcio, por causa da prevenção do juiz da primeira vara de família. Nas contrarrazões, eu sustento que, ainda que haja prevenção, e eu concordo, a decisão da ação de divórcio não tem nulidade, porque quando foi proposta a ação de divórcio, nós não tínhamos conhecimento da ação de guarda e alimentos, e o juízo da terceira vara de família também é competente para apreciar a matéria. E foi feita a apreciação com base em todos os requisitos legais. Ainda assim, sob o aspecto do melhor interesse das crianças, ainda que haja reforma dessa decisão, é possível, sim, dar a decisão a respeito da matéria nos mesmos moldes que a decisão da terceira vara de família e sucessões, para que possa proteger esses 3 menores. E, por outro lado, a juíza da primeira vara de família e sucessões, ela não deliberou sobre guarda e convivência, ela só deliberou sobre alimentos. Agora, entrando na seara dos alimentos, a juíza da vara de família, da terceira vara de família e sucessões, doutora Fátima, como a guarda foi compartilhada com lar de referencial paterno e convivência materna restrita, ela estabeleceu que o pai continuasse pagando todas as despesas dos filhos de forma direta, como ele vinha fazendo, escola, plano, e aí todas as despesas, né, da casa com ele. Já a juíza da vara de família, da primeira vara de família, como deu alimentos pecuniários, mas ela não deliberou sobre guarda e convivência, ela estabeleceu aquele valor absurdo de R$ 20.500, que é um estímulo ao enriquecimento ilícito, porque as crianças não precisam desse valor.
E ela fixou exclusivamente com base em conjecturas apresentadas na petição inicial. Porque não tem prova da renda do alimentante. Só tem prova do vínculo de parentesco e informações que ele é empresário, que ele tem isso, que a empresa dele é de locação de automóveis, que tem tantos veículos, né, na empresa, mas muitos daqueles veículos, apesar de ter o registro no Detran, não são mais da empresa. Isso precisa de instrução para a gente mostrar. É um volume muito grande. Mas, se observar o patrimônio que o casal possui efetivamente no nome dele, é uma casa no Alphaville que a obra sequer foi concluída, tem R$700 mil ainda de saldo devedor, um carro, né? Então, é acanhado o patrimônio. Esse imóvel, inclusive, tem prova nos autos, nós juntamos, que o terreno adveio da herança da cônjuge Varua. Eles começaram a construção e não conseguiram terminar. Como é que é muito rico o alimentante, né? Então, assim, excelências, o alimentante não tem condições de pagar esse valor financeiro. E ele não vem pagando isso. Ele continua pagando o valor que a doutora Fátima, da Terceira Vara de Família e Sucessões, estabeleceu, o pagamento in natura da escola, o pagamento do plano de saúde, que é o que ele pode pagar, deve estar para ser citado aí na ação de execução de alimentos, porque realmente foi suspensa essa decisão, mas ele não tem a menor condição. Ele tem 1% nessa empresa que ela colocou aí o grande volume de veículos de locação. E as crianças, como eu falei, elas estudam numa escola de valor moderado, de mensalidade, é o contemporâneo, nem é uma escola de custo tão elevado. Então, não se justifica o valor de alimentos de R$20 mil. Por outro lado, também gostaria de sopesar, excelências, que o filho mais velho, como está morando com o pai, né, também não é cabível a fixação de alimentos pecuniários para ser recebido pela cônjuge Varua, né, para que seja administrado por ela. É preciso também haver a fixação direta da obrigação alimentar desse filho de 14 anos, né, de forma in natura, para que seja pago também pelo pai junto às instituições. Ainda que haja uma manutenção aí da decisão liminar, diferentemente do que eu estou aqui afirmando. Enfim, excelências, eu penso que até que haja uma necessidade de um estudo psicossocial apurando essa situação do alcoolismo. É uma situação familiar... 1 minuto, excelência. É uma situação familiar bastante complicada, porque a mãe dela morreu de alcoolismo, o irmão dela morreu de alcoolismo. Ela também está seguindo mais ou menos a mesma linha, então há uma preocupação realmente urgente, né, com relação a isso. Eu venho pedir Vossas Excelências, então, que dê provimento ao agravo de instrumento do varão e negue provimento ao agravo de instrumento da varoa. Obrigada. Excelência, você está mantendo a adesão? O 21 eu estou mantendo a adesão, em consonância com o parecer do Ministério Público, e no 23 eu estou dando provimento. A unanimidade, excelência. Não, excelência, eu vou pedir vista de ambos os pedir processos, vista? sem necessariamente divergir do relator, Certo. é porque eu tive realmente acesso ao voto, mas preciso me inteirar melhor da situação, tendo vista de ambos os processos. Eu aguardo também o voto de Vossa Excelência. Sexto. Agravo de instrumento 080 30 20 94 24, agravante Francisco Luciano de Lopes, agravado espólio de Alcide Araújo, espólio de Guiomar Pinheiro de Araújo, Magali Araújo Rosa e Life Construção Limitada, advogado Daniel Ribeiro Araújo e Ronald Carlos de Andrade. Eu sou relator, excelência. Pode estar 15 Pela minutos. parte agravada, excelência. Pela parte agravada. Excelências, hoje ocupa a tribuna, né, não para obter dessa corte uma análise meritória. Exatamente porque o feito ainda está no estágio absolutamente inicial. A audiência inaugural de conciliação e mediação ainda vai acontecer. Excelência, está sendo desprovido agora. Desprovido? Muito obrigado, excelência. Tá bom, excelência. Atenção ao tempo da A corte. unanimidade, excelência. 13º, a unanimidade.
É do Valdo Lermão do relator. Vamos continuar, né? Não está virtual. Do primeiro, não, ela não está presente, né? Do primeiro ao quinto não vai ser julgado, porque é do desembargador ao quarto, desembargador Cláudio Santos. O segundo vamos aguardar. O sexto foi julgado. O sétimo. Está com visto. O quinto está com visto, o desembargador Lermando Mota, o quinto. Não, eu vou pedir vista novamente. Vai pedir vista, né, Excelência? Retornar o relator, né? Retornar o relator, não é isso? O 5, né? Correto. Operação civil 080 300 080 315585 apelante Francimar da Silva, advogado Reunida Transport Limitada, advogado Gabriel Sorrentino, Baina de Souza e o Excelência. Presente virtualmente. Você fala por que, Vossa Excelência? Bom dia, Excelência. Falo pela recorrida Reunidas Transportes Urbanos. Excelência, o apelo é conhecido, desprovido da unanimidade, Excelência. Perfeito, Excelência. Declino da minha sustentação oral. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção. Agora vamos começar o quinto. O 13, é? Doutora Fernanda. Primeiro de tudo, muito obrigada, Excelência. Agravo instrumento 8081 5560 14223, hora primeira Câmara Civil, agravante. Unimed Natal, Sociedade Cooperativa Médica, advogado Rodrigo Mendes da Costa e Fernanda dos Santos. Agravado Valquelino Loana Soares de Oliveira, advogado André de Fátima Silva. O 13º, a gente discorda do relator, maioria. Está resolvido também. O voto do relator o 13 e o 14. Do mesmo sentido. A doutora entendeu? Então, Entendeu? dispensa a sustentação, agradeço. Bom dia. O meu é parcial provimento, né? No parcial. 13. Parcial provimento, no meu voto. Certo. O 13 e 14, discorda. Provimento. Por maioria, né? É por maioria. É. 13 e 14, né? O 13, lá vem, agora vamos para aí para 7. O 8º foi julgado ainda não, né? Foi julgado. O 8 agora. Doutora Fernanda também, o 8º. Não. Apelação C08 566 1426 22. Apelado Vinícius Mariano de Souza, advogado Bruno Henrique Saldanha Farias, apelado Unimed, advogado Rodrigo Menezes e doutora Fernanda. Com reforma da sentença, reconhecendo provimento parcial do apelo pela parte autora. É com voto divergente do desembargador Cornélio Alves, extensão de cor, né? O 8º. O 9º. Apelação CIS 080 1014 74 2020, origem primeira Câmara Civil. Apelando Banco Itaú, BNG consignado. Advogado Marlon Gonçalves Sanches. Apelado Maria das Neves Oliveira. Advogado Aedes Feira de Andrade e outros. Doutor Marlon está presente. Sim, Excelência. Bom dia. Pois.
Excelência tem 15 minutos, Excelência. Tá ok, Excelência. Primeiramente, mais Agora, uma vez, bom dia. Oi. É parcialmente, Excelência. Em que sentido? Para determinar a compensação dos valores depositados na conta bancária da parte autora e para excluir a condenação de litigância de má-fé. Satisfaz Vossa Excelência? Sim, Excelência. Pois não. A unanimidade, Excelência. Perfeito. Até daqui a pouco, Excelência. O 10º. Apelação CIVO 081 7848 64 2023. Apex do Código de Educação, advogado Carlino Gomes Flor de Santo, apelado majoria Ravena de Oliveira, advogado José de Souza Neto. Está presente? Excelência fala pela... Falo pela Marjorie Ravena, pela recorrida. Apelo conhecido desprovido da unanimidade, Excelência. Obrigado, definindo a questão. 11º, apelação CIVO 083 2063 79 apelante MIAB de B, advogado Daniel de Araújo Joffre, apelado SB de V, tá certo, relator. Mesa processo. Família. Os votos dos votos. Já está em mesa, já foi julgado. Está acompanhando a unanimidade, né, Excelência? Partindo honorário da parte autora. 12º, apelação CIVO 083 87 47 2023. Apelante Fernanda Guedes de Araújo, advogado Rafaela Álvares, apelante Cleta Pedro Cavalcante e Breno Fabrício Das, advogado Guilherme de Carvalho Rego. Está presente a advogada? Bom dia, Excelência. A senhora fala por quem? Eu falo pela apelante. Meu nome é Gabriela, estou substituindo Pois não, a doutora Rafa. Tem 15 minutos, Excelência. O caso que eu estou trazendo para os senhores hoje, eu gostaria só de reforçar alguns pontos do nosso recurso de apelação. Se trata de uma menor de idade à época da cirurgia, que fez um procedimento cirúrgico para adenoide. A prescrição médica que ela tinha era para uma cirurgia de adenoide. No entanto, foram retiradas as amígdalas da minha cliente, à época, sem o consentimento dos seus pais, seus responsáveis, sem nenhum tipo de informação. A apelante ela não sabia que as suas amígdalas tinham sido retiradas e somente soube desse fato, teve conhecimento da retirada das suas amígdalas 8 anos depois, quando passou por uma crise de garganta, foi ao médico e descobriu esse fato. Então, verificamos aqui uma má prestação de serviços sem nenhum cuidado com o dever de informação. Os termos de consentimento que os pais da responsável tinham assinado na época, eles eram específicos para a cirurgia que tinha sido prescrita pelo médico que recomendou o procedimento cirúrgico. E o Superior Tribunal de Justiça, ele tem um claro entendimento de que os termos de consentimento para procedimentos cirúrgicos, eles devem ser específicos e claros. Apesar do médico ter certa liberdade no momento da cirurgia, essa liberdade ela não é absoluta. Ele não poderia, sem comprovar e demonstrar a necessidade, um certo risco de uma má condução ali do procedimento, de um perigo à vida ou ao resultado cirúrgico da paciente, simplesmente decidir tirar suas amígdalas e ainda não informar aos seus pais à época, simplesmente ficar inerte ali, ter feito o procedimento da forma como ele bem entendia, fugindo dos termos de consentimento e da prescrição médica à época e ter essa liberdade. Então, nós entendemos que o dano a ele é incontroverso, a conduta ilícita
Também porque restou demonstrado nos autos que não houve esse consentimento, que não houve essa informação, e nós gostaríamos de pedir atenção para esses pontos, para a reforma da sentença e a condenação no dano moral, nesse caso, com reconhecimento da má prestação de serviço e do dever de informação. Senhor Vossa Excelência. Manutenção da sentença pelo conhecido e desprovido da unanimidade, Excelência. Ok, obrigado. Bom dia a todos. O 13 já foi julgado, o 14 foi julgado, o 15. Apelação civil 0800 414 2228, apelante Francisco Bezerra Belos, apelado Banco Itaú BNG, advogado Marlon Gonçalves Santos. O pagador Delermano é o relator. Está presente? Sim, Excelência. É o 15. Excelência, o senhor é advogado pelo banco? Pelo banco apelado, Excelência. Banco apelado. Sentença reformada, recurso conhecido... não, desculpe. Pode fazer sustentação, Vossa Excelência. Tá ok, Excelência. Também, nesse sentido, serei muito breve e objetivo, uma vez que nós defendemos a manutenção da sentença, que, na verdade, reconheceu uma ausência de falha do banco com relação aos fatos trazidos pela parte autora. Primeiramente, inicialmente, a condução da parte autora em sua inicial é de desconhecimento de qualquer tipo de vínculo com relação ao produto que ora está sendo destacado e que foi pego de surpresa com a inscrição do seu nome nos rolos de cadastro restritivos. Posteriormente, com a apresentação e distribuição das provas de excelência, a parte autora muda e faz um fatiamento da sua tese autoral, aduzindo que, na verdade, reconhece o empréstimo, porém não houve um desconto das parcelas em seu benefício. O que, de fato, ocorreu, Excelência, há uma contratação, nós demonstramos que esse empréstimo consignado fora devidamente contratado pela parte autora, porém, não há prova da quitação e dos descontos de forma completa e integral, o que gerou a restrição que é incontroversa nesse sentido. A sentença andou muito bem no sentido de não demonstrar que a parte autora buscou o banco no sentido de regularizar a situação que se encontrava o seu benefício, não houve o desconto das parcelas a partir de maio de 2018 e a parte autora, por todo esse período, quedou-se inerte, recebendo os valores, utilizando os valores referentes a esse produto, porém não cumprindo com sua obrigação integral de quitação de todas as parcelas anteriormente compactuadas. Por esses motivos, Excelência, entendemos que não há nenhum tipo de repercussão danosa a ser imputada à parte ré, uma vez que não há qualquer tipo de ilícito causado à parte autora, muito pelo contrário, demonstramos a legalidade da contratação desse empréstimo consignado, a sua utilização e o não adimplemento das parcelas. Por esses motivos, pugnamos pela manutenção da sentença, Excelência. Muito obrigado pela franquia da palavra. O relator, Excelência. O voto é pelo desprovimento, né? Pelo provimento, desculpe. Recurso conhecido e provido, né? E consta a unanimidade, né? Unanimidade. Provido. Excelência, pela ordem, o provimento se deu sobre que aspecto? Vossa Excelência, vai ser publicado o acordo, Vossa Excelência toma conhecimento, Excelência. Tá bom, muito obrigado. 14, apelação 16. Apelação CIS 080 3570 77 2023, apelante Talano Rocher dos Santos da Silva, advogado Josué Pinheiro Lima Sobrinho, apelado Coserne e relator Rodelermano Mota. O advogado... Excelência, advogado da apelante. Bom dia, Excelência. Sim, sou advogado da apelante. Pode sustentação oral, Excelência. Excelência. É provido em parte, Excelência, só não dá
danos morais, Excelência. Satisfaz Vossa Excelência? Excelência, se me permite, eu gostaria de usufruir. Pois não, Excelência. Pois não. Primeiramente, cumprimentar Vossas Excelências, desembargadores, na pessoa do desembargador relator, também o representante do Ministério Público que se encontra na mesa. E, com a permissão de Vossa Excelência, eu gostaria de trazer um pouco mais de esclarecimentos fáticos acerca do processo. A cliente apelante da Lani, ela alugou um imóvel para desempenhar atividades comerciais de padaria. O contrato se encontra nos autos e ele foi celebrado no mês de abril de 2022. Passados um tempo, a apelante recebeu 2 visitas da apelada em busca de encontrar supostos desvios de energia. Existem documentos nos autos de que houve substituição de um medidor e a alocação desse novo medidor pela equipe da empresa apelada. E meses depois eles fizeram um retorno de visita e tem uma certidão informando que in loco não estava sendo detectado nenhum tipo de desvio, porém ainda assim retiraram esse segundo medidor que foi implantado por eles. Eu esclareço isso, Excelência, porque a primeira visita com retirada do medidor aconteceu no mês de março de 2022, conforme documentação juntada pela própria apelada no decorrer dos autos, no sentido de estabelecer, nesta visita de março, que existia irregularidades. A documentação apresentada em março foi recebida pelo senhor Paulo Daniel, pessoa completamente desconhecida da empresa, não responde pela empresa e sequer tem qualquer vinculação com a empresa. E a troca desse medidor fez com que houvesse a geração de um problema junto à minha cliente, senhora Dalane, visto que foi imputada a ela a responsabilidade por um suposto desvio de quilowatts, já que, em tese, o medidor alocado pela própria COSERN não estava fazendo a verificação adequada e a aferição adequada do consumo de energia elétrica. Após essa segunda visita que aconteceu já em setembro, onde a minha cliente já estava no imóvel, foi aplicada indevidamente uma multa referente a um suposto erro e avaria deste medidor. Mas, Excelência, tal procedimento não seguiu os ditames da resolução normativa número 1000 da ANEEL, porque a minha cliente nem sequer um representante dela foram comunicados do resultado da análise, sequer houve a apresentação de laudo acerca das supostas avarias nesse medidor, sendo arbitrariamente aplicada uma multa num montante que soma o valor de R$14 mil. A cliente sequer foi notificada, Excelência, acerca da aplicação dessa multa, sendo surpreendida com a cobrança através de fatura. No momento em que houve a cobrança, houve a apresentação de defesa administrativa expondo os pontos e as fragilidades acontecidas no procedimento administrativo iniciado pela própria apelada. Todavia, essa situação foi negligenciada mais uma vez, o que gerou o processo. E aí, com o trâmite processual, Excelência, nós tivemos um claro cerceamento de defesa da parte autora, uma vez que foi solicitada em audiência de conciliação e também ratificado em réplica a necessidade de produção de provas testemunhais, justamente para estabelecer que o senhor Paulo Daniel sequer faz parte dos quadros associativos da empresa, ou é representante da empresa, ou possui qualquer vinculação com a empresa, sendo essa multa gerada justamente em razão de uma investigação assinada por esse senhor no mês de março, num período que a minha cliente sequer estava dentro do imóvel. Toda a situação que envolve o processo
ela ficou prejudicada porque, diante da limitação das provas a produzir pela nossa cliente, claramente uma consumidora de serviço, houve o julgamento de maneira equivocada por parte do juiz de primeiro grau, que sentenciou o processo de maneira improcedente, passando por cima dos requerimentos de produção de provas orais testemunhais em audiência de instrução, feitos tanto na audiência de conciliação, como ratificados também no momento da réplica e da impugnação documental. Ainda assim, Excelência, se passarmos por cima da situação de cerceamento de defesa, nós nos deparamos com a arbitrariedade da aplicação de uma multa que ocorreu a despeito da norma aplicada ao caso de maneira administrativa, que é a resolução normativa de número 1000 da ANEEL. Essa resolução, ela estabelece que, no momento da avaliação, o consumidor pode requerer que seja feita uma inspeção no medidor através do Inmetro ou de órgãos delegados. Também garante ao consumidor o acompanhamento da inspeção e o acesso a um completo relatório acerca dos possíveis vícios que lá estejam no medidor. Como se observa nestes autos, Excelência, não houve o comparecimento da apelante para acompanhar o procedimento de análise. Não foi disponibilizado qualquer relatório que justifique a aplicação da multa estabelecida e ainda houve não houve uma reavaliação do medidor por órgãos delegados, sendo uma avaliação unicamente feita pela própria empresa apelada, que não demonstra os argumentos técnicos que levaram à aplicação da multa, e existe, em concomitância a tudo isso, a consequência de uma cobrança de multa de maneira indevida. Por receio de ter o seu serviço de energia elétrica suspenso, a apelante teve que fazer um acordo de parcelamento para não ter a sua energia cortada e prejudicar a sua atividade. E assim comprometer ainda mais a sua renda e também o pagamento dos seus compromissos junto aos seus colaboradores e aos tributos que é inerente à atividade de prestação de serviço e fornecimento de PANs. Excelência, claramente estamos de uma conduta arbitrária e ilegal perpetrada pela empresa apelada. Ela não respeitou os ditames do procedimento administrativo. Ela não respeitou o dever legal que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor com relação às informações necessárias ao consumidor. É um princípio inegociável do nosso Código de Defesa do Consumidor. E ainda assim aplicou arbitrariamente um valor num montante ultrajante, sem qualquer justificativa, razão pela qual entendemos que há sim a prática de ato ilícito que gera a indenização por danos morais perseguidas nessa ação indenizatória. Bem como também a necessidade da declaração de inexistência de débito, uma vez que a própria apelante não foi a pessoa fiscalizada e não teve, durante a sua estadia neste imóvel, qualquer irregularidade constatada, e sim uma pessoa por nome de Paulo Daniel, que em nada se vincula a ela, conforme já está robustamente comprovado nestes autos. Dessa maneira, encerro as minhas ponderações, requerendo a vossas excelências que, em caso não seja provido o recurso para determinar a abertura do momento da instrução, voltando-se o processo ao momento da instrução para a produção de provas testemunhais quanto a este fato, diante do cerceamento de defesa, que seja a sentença reformada para declarar inexigível a multa e condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais, conforme requerido na inicial. Finalizo as minhas palavras, deixando aqui também oportunamente os parabéns aos professores nessa data tão significativa, já que são pessoas de extrema importância para a nossa sociedade, já que são responsáveis pelas nossas formações acadêmicas. Pois não, agradeço a todos.
Excelência, eu estou retornando com esse processo para reexame. Exame também. Vou aguardar o voto, Vitor, Vossa Excelência. Estou retornando com esse processo para reexame. Pois não. Obrigado, O Excelência. 17 não foi, já foi, não pode ser julgado porque tem minha suspeição. O 18, agravo de instrumento 080-618807-2024, agravante Jéssica Graziele Alves da Silva, advogada Alexandre de Paiva Tagino, agravado Cidade de Alta Condições de Empreendimento Imobiliário Limitada, advogado Tésio Santos Jerônimo. O Alexandre está presente. Presente, Excelência. Pois não, Excelência. Eduardo Cornélio é o relator. É o 18. Excelência está com a palavra, né? Eminentes desembargadores, é uma satisfação estar a sustentar pela primeira vez aqui. Pretendo ser sucinto, mas demanda uma certa atenção na perspectiva que o presente incidente é que surge na ação de rescisão contratual, onde o objeto é o contrato de compra e venda de imóvel que dá-se-ia um pacto adjeto de alienação fiduciária. E aqui um dado importante é que não houve o registro do referido contrato. A parte agravada aproveitou-se da ignorância da parte agravante para impingir-lhe o contrato sem lhe demonstrar os ônus e o modus que o contrato se daria. Inclusive, a parte agravante só teve ciência da suposta alienação fiduciária quando veio buscar o causível, que explicou os termos do contrato. Então, aproveitando-se da ignorância, aproveitando-se da juventude do jovem casal, acabaram eles entrando nesse contrato sem saber, de fato, de que se tratava. São vários os vícios que são elencados na demanda que existem no contrato, mas eu queria me ater apenas a um. No intercurso do pagamento, já na 40ª parcela, o índice de reajuste das parcelas foi mudado unilateralmente por alvedrio da parte agravada, saindo de IGPM para IPCA. A mudança foi extremamente onerosa, saiu de R$ 1.131 para mais de R$ 1.759. Numa família que ganhava pouco mais de um salário mínimo, é extremamente oneroso. E a parte ficou simplesmente sem meios de arcar com o contrato. E aí vem o grande problema, que é a questão de o primeiro agravante ser arrimo de família, ter perdido sua principal fonte de renda, que eram projetos de internet, ter que laborar agora como motorista de aplicativo, um carro emprestado, tendo uma renda média de R$ 800. Ou seja, é de impossível lógica material e matemática que ele arque com um contrato oneroso, que mudou a regra do jogo. A segunda agravante, uma dona de casa que cuida de 3 filhos, sendo a primogênita de pouco mais de 3 anos. Ou seja, excelências, não há como a parte agravante arcar com os ônus do contrato oneroso. Oneroso porque modificou as regras do jogo, porque não explicitou de forma clara como se daria. Ou seja, a manutenção da decisão agravada, logicamente, acarretará juros, restrição de crédito, mora, tudo que a parte agravante tenta evitar com a demanda, mostrando os erros, a injustiça do contrato. Ademais, a mesma manutenção atenta ao próprio vetor axiológico da dignidade humana, porquanto tocar no mínimo existencial. Qual o pai de família que vai tirar da boca dos filhos pequenos, para arcar com um contrato com parcelas que sabe serem injustas? E a própria minoração do direito da personalidade, que é o crédito ordinariamente. Dessa forma, excelências, é conspícuo que existe aqui a presença dos requisitos autorizadores, tanto do artigo 300 quanto do 995 do CPC. A probabilidade do direito se evidencia muito claramente, porque o contrato rege pela lei consumerista e os vícios ali são passíveis de recidibilidade, e por não ter sido registrado em cartório. O perigo na demora resta evidente porque, se a demanda tenta evitar medidas executórias injustas, a não concessão da tutela gerará esse risco, que é mal para os agravantes, na medida de que tentam se soerguer financeiramente. Também é evidente a ausência de risco de irreversibilidade da medida, porque a qualquer tempo ela pode ser revogada e tem
à empresa agravada meios de reaver esses valores. Por fim, é preciso denotar o perigo de esvaziamento do resultado útil do processo, porquanto negativação, execuções, juros, é tudo que a parte tenta como escopo secundário da demanda. Assim, é imprescindível invocar a teoria do mal menor, porquanto, em que pese os encargos existirem do empreendimento, esses são mínimos, vide que nem cartorários esses encargos chegaram a ser arcados pela parte agravada. O risco da parte agravada é inerentemente patrimonial, mas veja, já tem em seu poder mais de R$80 mil, que representa mais da metade do valor do imóvel. A decisão de sobrestamento das parcelas só se daria até a decisão de mérito. Então, é possível de ser revista. E os valores das parcelas até então sobrestadas poderiam ser demandados tanto judicialmente como extrajudicialmente, inclusive, no caso de improcedência, a possibilidade de reaver o bem por parte da agravada. Do outro lado, os riscos da parte agravante são extremos, tocam na subsistência, tocam no mínimo na própria dignidade humana, na medida de que qual pai de família, volta a dizer, vai tirar o sustento de sua casa para pagar uma parcela que sabe injusta? Não é correto deixar que juros, mora, acossem a família neste aspecto. E aí, eu peço a vossas excelências que, na hipótese decisória em que há prejuízos para ambos os lados, só pesem onde há o menor prejuízo. E, nesse aspecto, o dano maior está com a parte agravante, porquanto o seu perigo tocar na dignidade dos agravantes, tocar na subsistência, na matéria alimentar de subsistência, como tirar dos valores destinados à sobrevivência para arcar com um contrato extremamente oneroso e viciado. Por outro lado, apenas a parte agravada toca apenas no patrimonial, no mínimo, sem nenhum risco evidente. Assim, confiante no juízo de ponderação de vossas excelências, rogo pelo provimento recursal. Obrigado. Recurso conhecido e não provido nos termos do voto do relator, à unanimidade, excelência. Obrigado. O 19, agravo instrumento 080, 8084, 8524, Unimed Natal, doutora Fernanda dos Santos, agravado Heitor Luco Dutra da Silva e outro advogado Bruno Henrique Saldanha. A doutora Fernanda. Dispensou. Manutenção da decisão recorrida, recurso conhecido desprovido. O 20º. Agravo do doutor Cornélio ao relator. Agravo instrumento 080, 82, 17, 30, 2024. Agravado no Unimed Natal, advogado doutora Fernanda dos Santos. Agravado Cecília Josefa Vicente da Silva e outro. Advogado Bruno Henrique do doutor Cornélio ao relator. Dispensou também, precedendo desta coisa, recurso conhecido desprovido no termo do voto do relator à unanimidade. O 21 já foi julgado, o 22 não está, não foi tirado de mesa, do acordo. O 25, desculpa. 23 e 21 está com vista. O 23 e 21 está com vista. O 24 agora, né? Não cabe. Não cabe, não mesa, está com não mesa. O 24 não cabe, né? 24 não cabe. Mesa. O 25, 0027 88309 2008. É apelante Ana Maria Pinheiro Alves, Osix Pereira Sobrinho e outro, advogado Idemberg Fernando Dutra, pela Estado do Rio Grande do Norte, Ministério Público, Triângulo Público por Justiça. Doutor Idemberg está presente. Doutor Idemberg está presente virtual. Quem é apelante mesmo são essas partes, né? Doutor Idemberg está presente? Sim, senhor presidente.
foi parcialmente, embargador Cornélio. Doutor Lindenberg. Pois não, senhor presidente. Foi o está sendo provavelmente nomeação do senador. Sendo parcialmente provido para que sejam preservados os efeitos financeiros e direito de natureza previdenciária dos vínculos declarados nulos, né? Mas eu não sei se satisfaz a Vossa Excelência. Senhor presidente, talvez satisfaça. O que nós pretendemos, e com base em precedentes da primeira, da segunda e da terceira Câmara, é apenas que esses efeitos eles sejam até o trânsito em julgado, né? Ou seja, que o tempo de serviço e as contribuições que os servidores que permaneçam no serviço público até que haja o trânsito em julgado, que eles aproveitem uma coisa e outra, né? Há precedentes do próprio desembargador Cornélio, aqui em dois julgamentos, da segunda Câmara em 3 e da terceira Câmara aqui em 2. Então, eu não sei se está com essa clareza no acordo, desembargador Cornélio, mas é apenas esse ponto que nos interessa reformar a sentença ou deixar mais clara no seu dispositivo. O que está constando no voto é o que eu li aí, doutor. Qualquer coisa pode embargar a declaração. Se eu já decidir em outros, certamente não terei nesse, viu? Não, tudo bem. Então... Ok, fica à vontade. Não, é apenas esse ponto. Se porventura precisar de um aperfeiçoamento... Tá bom, se for o caso, eu também posso analisar e já colocar, viu? Pois é, unanimidade nos termos do voto do relator. Até mais. O 26, apelação CIV 088-0091-20-2018, apelante Caerne, advogado Cláudio Vinícius Santa Rosa, apelado Maria da Conceição Pereira Silva, Rafael de Almeida Araújo, relator Esbardão Cornélio. Qual o nome? É o 26. 26. Está presente. Excelência, bom dia. Eu vou substituir o doutor Rafael nesse julgamento. Doutor, fala por quem, doutora? Pela parte apelada. Pela parte Maria da Conceição. Conhecida e desprovida. Tendo Vossa Excelência, né? Ao nome dado dos termos do voto do relator. O 27, apelação 083, 3587, 37, 2019, apelando Fibra Energia S.A., advogado Leonardo Mendes Cruz, apelado comercial Sobral Limitado, Tiago Igor Alves de Oliveira. Doutor Cornélio é o relator. Isso. A parte apelada está presente, Excelência. Parte apelante também, doutores. Bom dia. Pois não. Posso começar, doutores? Pode começar. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria de saudar essa grande tribunal através dessa Câmara. Doutores, eu vou iniciar minha sustentação, serei breve, mas eu queria trazer um ponto aqui, que esse processo em si, muito embora seja uma relação interpartes, ele tem uma repercussão a nível mercadológico no mercado de combustíveis muito grande, tá? Eu não sei se todos os desembargadores conhecem o mercado de combustíveis, mas especificamente dos postos, a relação distribuidor e posto de combustível, mas o caso específico trata-se da relação justamente distribuidor e posto, onde há uma relação comercial de mais de 20 anos, ou seja, a apelada ela já tem uma relação comercial com a Vibra, que era a antiga Petrobras Distribuidora, desde os anos de 99. Então, fora isso, a própria apelada, em sua inicial, ela reconhece que tem uma expertise de 30 anos no ramo de... Essa relação ela se construiu ela, sem nenhum tipo de problema durante todos esses anos, até que os contratos foram renovados. E aí, no contrato formalizado em 2018, não foi formalizado um contrato de promessa de cumprimento mercantil coligado a um contrato denominado de antecipação de bonificação. E aí, a natureza contratual dessas relações. A distribuidora, quando ela faz esse contrato com
com a outra empresa, que geralmente opera um imóvel com um posto de combustível, o interesse dela é não só apenas vender o combustível que a distribuidora fornece, mas existe todo um layout do posto, existe uma questão mercadológica de posicionamento. Então, o posto utiliza as marcas BR, muitas vezes tem contrato de franquia envolvido, a distribuidora aporta recursos financeiros para desenvolver aquele ponto, que é aquele posto, como foi o caso dos autos. A Vibra Energia aportou R$1.800.000 para o posto de forma antecipada, que só ficaria nos caixas, em definitivo, após o cumprimento da galonagem que está prevista no contrato de compra e venda. Fora isso, houve comodatos de equipamentos, ou seja, a distribuidora ela meio que operacionalizou a operação do próprio posto. E aí, formalizado em 2018, passado o período de 1 ano e fração, não vou me recordar exatamente, o posto de combustível, com um know-how de 30 anos de operação, sem nenhum tipo de reclamação de todos os outros contratos que foram formalizados com a distribuidora, alega que a precificação do combustível está fora da razoabilidade, está de forma abusiva. E aí ela ingressa com essa ação de rescisão, alegando que, em comparação com outros postos, houve uma diferenciação de preço. Só que, para embasar esse tipo de argumento, a parte apelada trouxe aos autos notas fiscais de postos que não se sabe sequer a relação contratual que eles têm com as distribuidoras. Ou seja, eu posso ter um posto bandeira branca, que logicamente compra a quantidade menor ou maior de combustível, mas que eu não aportei dinheiro para ele, que eu não cedi incomodados equipamentos. Ou seja, a realidade contratual que foi objeto de prova na inicial, para uma intelecção de abusividade de preço, ela é diametralmente oposta da relação contratual que o próprio posto tem com a distribuidora. Então, ela não poderia ser usada como justificativa na sentença para um critério de abusividade. Eu, Vibra Energia, por óbvio, por questões mercadológicas e comerciais, a partir do momento que eu enxerto o posto de combustíveis com recurso financeiro, com equipamentos, com layout de imagem e com tudo mais, o seu preço, posto de combustível, não vai ser o mesmo do posto que não tem nenhum tipo de benesse nesse sentido. Então, a precificação do combustível, ela sofre influência de diversos fatores. Frete, garantia que o posto dá em cumprimento ao contrato, hipoteca, fiança, eventualmente aliança fiduciária, algo nesse sentido. E o que foi usado para cotejo nesse sentido, para um critério de abusividade, são notas fiscais de postos que não se sabe a realidade contratual. Foram apresentadas contestação nesse sentido, sobretudo pelo fato de que não é crível nem razoável que uma empresa que alega ter mais de 30 anos de expertise no mercado, que tem uma relação contratual com a Vibra, a antiga BR distribuidora, de longos 20 anos, depois que assina o contrato de compra e venda mais novo, 2018, depois que recebe nos seus caixas R$1.800.000, alega abusividade de preço e pede a rescisão do contrato. E, para além disso, esses R$1.800.000 ficam no caixa da empresa, não retornam para a companhia, sendo que há uma cláusula expressa que, em caso de rescisão, tem que ser devolvido. Porque é um pagamento de forma antecipada. Você só tem direito a esse valor a fazer parte do seu patrimônio se você cumprir toda a galonagem que está na promessa de compra e venda. E aí, voltando para o período pré-contratual, nada foi imposto à apelada. As condições foram negociadas. Já era de conhecimento da parte a forma de precificação dos combustíveis pela, então, BR Distribuidora. Então, assim, não é razoável e fere todos os princípios contratuais mais basilares um tipo de ação de rescisão nesse sentido. Onde havia confiança entre as partes, já se sabia a forma de precificação, receberam diversos benefícios da distribuidora, apoio comercial, fornecimento de combustível, enfim, prazos, equipamentos, imagem, layout, participação em programas, em aplicativos, premia, tal, divulgação, propaganda. E aí, simplesmente, depois o posto vem e pede uma rescisão contratual dessa. Para além disso, com a devida vênia, a sentença
enfrenta muito rasamente as provas. A sentença, ela pega, coloca tudo num saco e trata como se fosse igual. Pega uma nota fiscal de um posto, de uma outra distribuidora, diz que é a mesma forma e pronto. Que a realidade contratual é igual. Não é igual. A realidade de cada posto de combustível, vizinho da residência dos senhores, vizinho aí do tribunal, é diferente de um posto que está 10 quilômetros lá na frente. Cada posto, cada empresa tem uma realidade, uma relação comercial diferente com cada distribuidora. Então, as condições comerciais para cada um deles é diferente, não é igual. Isso resulta, basicamente, no preço final que é ofertado. Afinal de contas, esse é um mercado onde todos querem ganhar dinheiro. E a distribuidora, para além da finalidade de ganhar dinheiro, quer que os seus parceiros ganhem dinheiro também. Caso contrário, não faria sentido eu atuar de uma forma a prejudicar o parceiro que é o posto, que é o meu ponto final de venda, que vende para o consumidor final, que confia na marca. Não à toa a marca Postos Petrobras e as marcas Top of Mind há muitos anos. Há todo um controle gerencial por trás disso. Há toda uma preocupação com qualidade. Então, por que a distribuidora não se preocuparia em fazer aquele ponto de venda, que é o posto de combustíveis, funcionar? Para além disso, eu vou ressaltar que na inicial menciona-se que a ANP regula preço médio de combustível. Isso não existe. No mercado de combustíveis não há regulação de precificação pela ANP. A ANP cataloga preços médios que são praticados na região. Mas a ANP, ela não ingressa diretamente nisso. A ANP regula outras coisas, controle de qualidade, saída de combustível distribuidora, chegada no posto, distribuição, multas administrativas e tudo mais. Mas o mercado de combustíveis ele não é regulado. Então, a partir do momento data venha que o judiciário, sem aprofundar um estudo econômico sobre o caso, ele exara uma sentença como foi exarada na primeira instância, essa sentença, para além dos efeitos interpartes, ela tem um efeito mercadológico muito grande, que vai impactar diretamente na precificação dos combustíveis vendidos aos consumidores. Vou além. É de conhecimento público e notório que petróleo é commodity. A variação do petróleo ela é diária. E o repasse de preço da variação feita pela BR Petróleo é de igual forma, desde a política nova que foi implementada, salvo engano, em 2000 não me lembro o ano que mudou essa política na petróleo. E automaticamente os preços são repassados. Não à toa, pelo menos aqui em Salvador, a gente vive uma variação de preço quase que semanal. Às vezes maior de 50 centavos aqui a gente não sabe, mas é da origem. Em efeito cascata, chega até o consumidor. Então, vou finalizar minha sustentação, para não tomar mais tempo, e dizer que não é crível nem razoável, à luz dos princípios contratuais, que em 20 anos de relação comercial, a apelada, sabendo da forma de precificação da distribuidora, sabendo como funciona uma relação comercial com uma distribuidora, não à toa foi bandeirada BR durante todo esse tempo, em 2018, renova o seu contrato de compra e venda mercantil, estabelecida conjuntamente uma galonagem mínima de aquisição, e após receber um aporte de 1.800.000 a tipo de antecipação de bonificação, decida rescindir o contrato. E permaneça com esse dinheiro em caixa, como a sentença assim julgou. Então, não há, data venha, razões para essa insurgência e não há culpa da distribuidora da forma que está prevista na inicial e que foi confirmada em sentença. O que há, o que soa, tudo isso é que há uma intenção de desistir do contrato através da rescisão.
Então, finalizo minha sustentação, doutores, pugnando pelo provimento da apelação com a reforma integral da sentença e provimento do pedido reconvencional formulado lá nos autos originários. Bom dia, excelências. Está com quem muito, Vossa Excelência? Bom dia, eminentes desembargadores da Primeira Câmara Civil e membros do Ministério Público. Saúdo também aqui os demais colegas presentes. Bom, prometo ser sucinto quanto à matéria apelada, haja visto que me aterei aos fatos e fundamentos relevantes encontrados nos autos. O presente caso trata-se de uma apelação apresentada pela Vibra em razão do seu inconformismo com a sentença proferida pela eminente juíza Tereza Cristina, titulada 14ª Vara Civil de Natal, e a sentença corroborou com as provas colacionadas nos autos, de que forma muito clara comprovou a violação da ré apelante aos preceitos legais e contratuais existentes entre as partes. Bom, para pontuar com a maior brevidade possível, relembro que o caso se trata de um pedido da autora apelada para ter o contrato de fornecimento de compra e venda, que foi firmado em 19 de março de 2018, rescindido por descumprimento à regra contratual da cláusula 4.1, que de forma muito taxativa estabelecia que a Vibra, que no caso antigamente a BR Distribuidora, venderia os produtos por preços habituais praticados no dia e hora de entrega. Preços habituais vendidos, praticados no dia e hora de entrega. Faço questão de reforçar, porque a promessa comercial da Vibra, historicamente, e neste contrato de 2018, sempre foi praticar preços comerciais, preços regulares e médios de mercado. Certo? Então, vamos nos ater aqui a algumas provas. Diante disso, logo após a assinatura do contrato, em 2018, foram ultrapassados alguns meses, o posto apelado começou a perceber seu faturamento reduzindo e de forma significativa dia após dia. Também caía drasticamente o volume das vendas de combustíveis e, obviamente, como consequência, o posto começou a entrar em prejuízos seguidos mensais. Quando se apurou a fundo exatamente o que se tinha, como o próprio apelante falou, o posto revendedor já tinha mais de 20 anos de mercado, inclusive relacionado com a Vibra. E esses preços praticados nunca foram fora da média de mercadológica. Então, percebeu-se que o problema existente era com a apelada, que o problema existente era com a apelante, não era problema de gestão com a apelada e nem era tentativa de desistir de nenhum negócio. Pelo contrário, se ela passou 20 anos antes, a intenção era ficar mais 20, 30, 40. Nunca foi essa a intenção da apelada. Então, a apelada começou a analisar e verificar que sua margem tinha sido reduzida drasticamente perante seus concorrentes, chegando a ficar negativa por alguns dias. Verificou-se nas provas, com provas e não com teses, que a apelante se valia da regra contratual de ter a exclusividade da apelada para estipular preços de venda de combustíveis acima dos que a própria apelante vendia no mesmo dia postos da região, com a mesma situação comercial. Não se trouxe aos autos nenhuma prova de notas fiscais e de relações comerciais apostos com outras relações comerciais. Eram relações comerciais semelhantes, com o mesmo frete, mesma região, mesmos custos operacionais, mesmos financiamentos da distribuidora semelhantes. Então, não se tem argumentação de contrária a esses fatos. Em resumo, a Vibra praticava preços benéficos e competitivos para alguns postos e para o apelado negociava combustíveis com preços impraticáveis e exagerados, muito acima do mercado, impondo uma condição de extrema abusividade e de impossibilidade de competir no mercado. As notas fiscais trazidas aos autos e comparadas no mesmo dia e no mesmo período com as notas fiscais do apelado, detectou-se diferença de 43 centavos na nota fiscal de etanol, 15 centavos na diferença da gasolina e 10 centavos de diferença no diesel. Fora isso, o posto iniciou uma queda impressionante da margem do volume.
Antes, a média do posto era 248, 250 mil litros mês, antes das práticas da Vibra. Após o início dessas práticas, o posto começou a vender 170, 150 mil litros. Então, isso representou uma queda de mais de 30% nas vendas do posto. Se calcularmos em termos líquidos, o posto tinha um resultado líquido de 10, 15 mil reais, e após a apresentação dessa prática da Vibra, chegou a ter prejuízos mensais de 82 mil reais mês. Então, se percebeu se percebe que a derrocada do posto apelado se deu justamente com a aplicação das práticas comerciais hostis e predatórias de preços assustadores e discrepantes praticados pela Vibra na mesma região. Não se está fazendo comparação a nenhum outro tipo de mercado. Isso fere principalmente a boa-fé contratual e a livre concorrência, porque o fato da existência de ter a cláusula de exclusividade impede o posto de comprar de outra distribuidora, sob pena de provocar ele a rescisão contratual. Então, desembargadores, quando se analisa a prova, tem-se que o cupom fiscal de outros postos Vibra, da mesma região, se comparado ao apelado, tem-se uma diferença de 35 centavos na bomba. Só para você ter ideia, o etanol era vendido a 3,65 e o posto apelado vendia 3,99 no mesmo dia. Então, quem é que teria interesse? Qual consumidor tem interesse de comprar num posto na mesma região com 35, 40 centavos de diferença? Isso é impraticável no mercado. E a Vibra só age assim porque sabe que os postos que deram o próprio posto em garantia nas negociações têm a força de executar esse posto e a trazer para dentro um ativo para depois renegociar isso dentro da sua própria rede de clientes. O único argumento da apelante a justificar os preços praticados é se sustentando no mútuo que o próprio apelante falou, num valor aportado de 1.800.000 concedido, e de ser ilegal a eventual precificação e tabelamento de preço. São os dois argumentos que ela traz aí na apelação. Mas vamos lá aos dois argumentos. Primeiramente, cabe reforçar que o posto nunca, em nenhum momento, pediu igualdade de preço ou mesmo equiparação. Pelo contrário, o posto apelado tem ciência da existência de diferenciação de preços, desde que seja justa e praticável dentro dos postos da distribuidora. Tanto que já tem contrato com distribuidora há quase 20 anos e sempre aceitou sofrer as oscilações em relação a outros postos da Vibra, mas nunca que essas oscilações devem passar de 2, 3, 4, 5 até 8, 9 centavos. Isso é normal no mercado, e não se está pedindo precificação. O que o posto apelado precisou discutir e brigar judicialmente, após notificações extrajudiciais, se refere à necessidade de se aplicar a boa-fé contratual e ter o direito mínimo de competitividade e concorrência. A Vibra pode praticar diferentes preços, sim. Isso não é objeto de questionamento e nem é objeção da parte apelada. O que é combatido é exorbitar, exagerar, transcender a boa-fé, extrapolar os limites dos preços ou mesmo impor uma condição ao posto de total incapacidade de competir com outros da mesma bandeira e no mesmo mercado. No período anterior a 2018, quando a Vibra sempre praticou a diferença de 7, 8, 5, 9 centavos, essa diferença sempre foi suportada pela parte apelada. Agora, quando a diferença começou a atingir 20 centavos, 43 centavos, 15 centavos, a partir desse momento é que se tornou impraticável e se tornou impossível se estabelecer no mercado. Outro ponto que deve ser rechaçado no recurso é que, quando se concedeu o mútuo ao posto do valor que a parte apelante comunicou, nunca, em nenhum momento, foi dito que o preço praticado seria exagerado de 30, 40, 50 centavos acima do valor do mercado. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que foi escrito no contrato e foi dito para a parte apelada foi que
todo o valor de mútuo é aplicado dentro do posto. Todo o valor do mútuo seria obrigatoriamente aplicado para incremento de materiais e layout, bem como concessão de crédito para aquisição de combustíveis da própria Vibra. O valor que foi ofertado de mútuo é diretamente vinculado à própria Vibra. O valor foi feito para vender mais, para aportar dentro do posto em layout e imagens, para que venda mais e resulte em melhor resultado para a Vibra. E, ao mesmo passo, também foi dada uma concessão de crédito com esse valor. Então, ele não recebeu 1.800.000 diretamente no seu caixa. Ou seja, não existe nenhuma vantagem alguma ao posto apelado em detrimento da Vibra dizer que foi concedido esse mútuo, se, na verdade, os benefícios concedidos pelo apelante se justificam pelo benefício da exclusividade de anos e não pelo preço majorado de combustíveis. A Vibra não é banco para emprestar dinheiro sob aplicação de juros exorbitantes travestidos de aumentos de preços de combustíveis acima do mercado. Essas diferenças as diferenças de preço são injustificáveis, haja visto que os postos comparados pela apelada possuem a mesma condição, mesma área de influência, mesmo local de compra que é em Guamaré, mesmo valor de frete, mesmo assessoramento, mesmas cláusulas contratuais e mesmo custo operacional. A pesquisa feita pela ANP revelou também no processo, em 2019, que o preço médio praticado pelas distribuidoras era R$ 4,30 em cima da gasolina, enquanto que as notas fiscais da apelante comprovaram que era R$ 4,43, ou seja, 13 centavos no mesmo dia, e a gente está falando de preços médios da própria ANP. Bom, por fim, cabe lembrar que a abusividade causou efeitos danosos ao posto, sendo necessária a reparação devida proferida em sentença. Também vale lembrar que foi concedido liminar e foi julgado por essa própria turma os fatos e provas existentes na inicial, a qual essa mesma Câmara concedeu a suspensão do contrato até o presente momento, ou seja, o contrato desde 2019 está suspenso com base nas robustas provas apresentadas nos autos, que autorizou, inclusive, o posto a comprar de outras distribuidoras, e com isso, percebam-se, o posto melhorou os 30% que havia de desfalque após a assinatura dos contratos. Por último, lembro que eu e meu sócio Fernando Jales já temos outras demandas aqui perante a primeira Câmara Civil. Vale ressaltar aqui o processo 0802-38186-2018, 0802-863-34-2018, também desta Câmara. Na segunda Câmara temos mais outros 2 processos, todos com votação a favor da suspensão ou rescisão do contrato, quando estabelecido esses preços exorbitantes. Por fim, peço a todos desembargadores para julgar pela negativa do apelo, mantendo-se vigente a sentença em todos os seus termos, com a majoração de honorários comerciais. Desembargador, eu acho que esse processo teve uma grade de instrumento que eu já votei anteriormente. Não sei. Eu acho que eu vou pedir vista para examinar. Pedir vista. Quer que eu leia aqui o voto, Roda? Já? Eu falei, você não tem o meu voto, porque também vai na sequência dos outros, na mesma linha. Eu acho. Tem uma preliminar de intempestividade, eu estou rejeitando, porque lá está comprovado nos autos que é tempestivo o recurso. E também houve uma negociação entre as partes em relação aos equipamentos, um acordo, então nessa parte eu não estou conhecendo o recurso. E no mérito, eu reconheço a ausência de ilegalidade das cláusulas de exclusividade e de aquisição de litragem mínima de combustíveis, conforme a jurisprudência aqui da Corte e a minha linha, que eu sigo essa. Também a inexistência de abusividade dos preços praticados pelas distribuidoras em relação ao apelado, e dizer também que a mera diferença de preço praticado pela distribuidora não configura por si só abuso do poder econômico onerosidade excessiva em desfavor do posto apelado. Então,
meu voto é pela improcedência da inicial, diante da inexistência de abusividade e onerosidade excessiva. E em relação à reconvenção, meu voto é pela procedência parcial. Eu digo que a rescisão antecipada por iniciativa do posto repreendedor implica na quebra da cláusula de exclusividade e, consequentemente, na incidência das penalidades contratuais. E também aplicando as penalidades contratuais. E, por fim, o meu voto é o seguinte. Eu voto rejeitando as preliminares, né? E tem uma parte do recurso que eu não conheço, e na parte conhecida, para ficar de procedente a pretensão formulada na principal e procedente em parte a demanda reconvencional, condenando o posto revendedor à restituição proporcional do valor recebido a título de antecipação de bonificação, bem como ao pagamento da multa contratual, também de forma proporcional, em favor da distribuidora, em razão da rescisão do contrato com a operadora. É meu voto. Estou em dúvida sobre o mandado, um agravamento. Vossa Excelência pode pedir vista. vai pedir vista, né? Tá, fica à vontade. Como não há mais processo? Não, eu só quero esclarecer, esbarrador, é que, senhor presidente, em relação ao 25, o advogado fez aquela menção ao trânsito em julgado, na verdade, foi verificado e nos julgados iguais eu fiz isso, então eu estou fazendo essa só uma modificação, só para colocar até o trânsito em julgado, viu? Tá bom. Como ele pretendia. Em relação ao 25, isso aí. Como não há mais nenhum processo mesmo, declaro encerrada essa presente sessão. Até terça-feira, se Deus quiser.